Amados irmãos ouvintes, que a paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração agora e para sempre. O texto que eu trago hoje à nossa meditação, ele está no livro de Deuteronômio, no capítulo 4. Livro Deuteronômio, no capítulo 4. Vou lê-lo na Bíblia Católica, para que não haja nenhuma dúvida, porque gosto de falar especialmente aos meus irmãos católicos, para levá-los à conversão e levá-los a Cristo. Olha o que está escrito aqui. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Presta bem atenção. Agora, pois, ó Israel, Deus está falando para o povo de Israel, e nós, através de Jesus Cristo, somos também o Israel de Deus, porque através de Jesus Cristo, nós nos tornamos também filhos de Abraão. Então, nós somos o Israel de Deus hoje. Então, ele está falando para nós hoje. Ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais, em primeiro lugar. Segundo, para que entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra de Deus que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como eu vos mando nesta Escritura. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós, que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Preste atenção. Aqueles que foram fiéis a Deus, aqueles que seguiram a palavra de Deus, permaneceram vivos até a entrada na terra prometida. Os que foram desobedientes, os que não obedeceram à lei de Deus, foram consumidos no deserto e não tiveram o gosto de entrar na terra prometida. Aí você pode estar me dizendo agora aqui, mas o que eu tenho a ver com a terra prometida? O que eu tenho a ver com a terra prometida dos judeus? Meu irmão, a Bíblia é uma palavra tão atual, por isto que ela não pode ser modificada. Ela não precisa de atualização. Ela é sempre atual. Por isso que Deus condena, Deus amaldiçoa, Deus anatemiza quem acrescenta ou quem tira alguma coisa da Bíblia, quem arranca alguma palavra da Bíblia. Aqui, mais uma vez, está aqui, nada acrescenteis à palavra de que vos mando, e nem nela tirais nada, para que obedeçais os mandamentos como eu vos mando hoje. Então, a Bíblia é tão atual, que ela não precisa de nenhuma atualização, não precisa de ninguém que a complemente, não precisa de ninguém que mostre a Bíblia de outra maneira, de outra forma. Por quê? Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, Deus é o ontem, o hoje e o amanhã. Deus sempre foi, sempre será e sempre é. Então Deus, a palavra dele é completa, a palavra dele é absolutamente completa, não precisa de nenhum homem, por mais especial que ele diga que seja, por mais especial que ele diga que seja, nenhum homem tem o poder, tem o direito, tem a infabilidade de mudar qualquer norma que está escrito na Escritura Sagrada. E Deus diz para o povo, guardai-os, pois, e cumpri-os esse mandamento, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Meus irmãos,
quando nós recebemos Cristo na nossa vida, e quando nós admitimos a Escritura Sagrada como a nossa forma de vida, como a nossa maneira de vida, veja bem o que eu vou dizer, nós estamos demonstrando a mais extremada sabedoria e vamos ser objetos de admiração daqueles que nos olham, daqueles que nos veem. Por isso que hoje, meu amigo, você que está aí pobre, miserável, doente, cheio de dor, cheio de enfermidade, cheio de depressão, cheio de angústia, de aflição, cheio de temor, de medos, é porque você ainda não assumiu a Escritura Sagrada, você ainda não colocou Cristo no teu coração. E você está vivendo uma mentira. É muito comum a gente entrar nas casas e encontrar uma Bíblia aberta. Quando ela não está no Salmo 91, todo amarelo, que nunca ninguém mexeu aquela página, nunca ninguém leu aquilo, nós encontramos a Bíblia no Salmo 23, que é aquele, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantas vezes nós vemos na soleira da porta de um cidadão brasileiro, um dístico assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí a gente vê o muro da frente dele caído, o jardim sem nenhum cuidado, a porta da frente com a fechadura quebrada, a casa velha caindo aos pedaços, a despensa vazia, a geladeira se tem, quase não tem nada. O povo vivendo numa extrema miséria, numa extrema pobreza. Veja bem, o nosso Brasil hoje, preste atenção, meu irmão, o que eu vou lhe dizer aqui. 82% da riqueza brasileira é dividida por 11% da população. E 89% da população se contenta com os 18% que sobram. Olha que distribuição horrível. Para 11% da população, existe à sua disposição 82% das riquezas. E para 89% da população, existe 11% das riquezas para serem distribuídas. Então veja bem, em que lado você está? Você está conformado com a sua casinha, com a sua vidinha, com a sua pobreza, com a sua miséria, com a sua dor, com a sua enfermidade, os hospitais lotados de gente, e você está na sua porta escrito, olha lá se não está na sua porta escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Das duas, uma, ou esse Deus do Salmo 23 é um mentiroso, ou você está vivendo uma mentira, ou você está vivendo uma ausência de Deus. Como Deus está escrito aqui na Escritura, ele não é homem para mentir, portanto ele não pode ser mentiroso. Então Deus não mente. Então quem é o mentiroso nessa história? É você que diz que Deus é o teu pastor. E é mentira, porque se ele fosse de fato o teu pastor, a verdade é uma só, nada, absolutamente te faltaria. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo de mentira, estamos vivendo um tempo de enganação, em que o povo está sendo enganado por uma falsa doutrina, por um mundo de encíclicas papais, que são mentirosas, não sei o que digo, é a Bíblia que diz, no Provérbio 30, presta atenção, meu povo, Provérbios 30, da Bíblia Católica, versículos 5 e 6, está escrito lá, a Bíblia é perfeita palavra de Deus, nada mudeis dela, para não seres tidos por mentirosos. Então, aquele que muda a Escritura Sagrada para acrescentar alguma coisa ou para tirar alguma coisa dela, está escrito aqui na Bíblia Católica que ele é um mentiroso. Então, ele não se diga infalível,
não se diga correto, não se diga certo, quando a Bíblia o chama, quando a palavra de Deus o chama de mentiroso, porque ele cria leis, ele cria dogmas, ele cria coisas que não estão na Bíblia, e que Deus condena. Porque, por exemplo, vamos voltar a dizer, Deus condena a necromancia. Deus diz no Antigo Testamento, o necromante tem de ser morto e fora do acampamento para não sujar o acampamento. Eu não quero que ninguém saia matando os necromantes, porque hoje no Novo Testamento, a morte que Deus preconiza para o necromante não é a morte física, a morte a paulada ou a pedrada ou a choque elétrico. O que Deus preconiza hoje para o necromante é a morte espiritual, muito pior do que a morte a pedrada, do que a morte através da paulada. Por exemplo, Estevão, o primeiro mártir da vida cristã, ele foi morto a paulada e a pedrada. Mas ele foi morto fisicamente, mas ele era um vivo espiritualmente. Porque ele morreu dizendo, contemplo a direita do Pai, eis que vejo os céus abertos, e à direita do Pai, o Senhor Jesus, me olhando de pé, me aplaudindo. Meus irmãos, vê se tem na Bíblia uma passagem em que está escrito assim, vejo os céus abertos, e ao lado do Pai, milhares de santos, cujas imagens estão aqui na terra, olhando para mim. Não existe essa passagem na Bíblia. Porque a Bíblia diz que todos os mortos estão mortos e dormindo o sono da morte. E só acordarão quando Jesus vier na 7ª trombeta. Ao tocar da 7ª trombeta, está escrito em Apocalipse, ao tocar, livro católico, ao tocar a 7ª trombeta, os mortos ressuscitarão. Os salvos para acompanharem Jesus no seu reino. E os não salvos para descerem ao fogo do inferno. Por isso, meu irmão, você tem uma escolha. E a escolha que Deus te propõe é esta. Olha aqui. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Então, quando Deus falou, Deus não mostrou o seu semblante a ninguém. E está escrito, ninguém viu jamais o Senhor. Escutou a sua voz, mas ninguém viu jamais o seu Senhor. Porque Deus condena a aparência física. Ele não quer que nenhuma aparência física seja divinizada. Ele não quer que nenhuma aparência física seja cultuada, porque ele sabe que quando se cultua uma aparência física, para ele isto é corrupção. E eu não vou dizer da minha boca, porque, vejam bem, desde que eu estou pregando para vocês, eu nunca dei uma lei minha. Eu nunca falei uma coisa da minha cabeça. Eu nunca disse uma coisa minha. Eu digo aquilo que está na Escritura Sagrada. E desafio aqueles que me ouvem a dizer que eu estou mentindo, a dizer que não estou lendo na Escritura Sagrada dos católicos. E olha o que está escrito aqui. Não façais nenhuma imagem para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa nos céus. Veja bem, Deus diz, vamos ler aqui, Bíblia Católica, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 16, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. No versículo 25 do mesmo capítulo 4,
do livro de Deuteronômio, livro católico, Deuteronômio, capítulo 4. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e não façais alguma imagem esculpida, semelhança de coisa alguma que o Senhor vosso Deus proibiu. Olha aqui o que diz, na Bíblia Católica. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus ciumento. Não sou eu que digo, não sou eu que falo. Estou lendo aqui na Bíblia Católica, meu irmão e minha irmã católico. Até hoje Deus está perdoando a tua ignorância. Até hoje Deus está perdoando que você não conhece a Bíblia. Mas agora em diante, que é a hora da salvação, que Deus está buscando a todos, porque Ele quer salvar a todos. Ele quer que todos ouçam a sua palavra e quer que todos cuidem da sua palavra e sigam a sua palavra. E quando Ele fala de imagem, e quando Ele fala de ídolo, e quando Ele fala de necromancia, Ele fala que é uma corrupção, é um pecado enorme quando você desobedece a palavra de Deus aqui. Veja o que ele diz no versículo 25. Quando, pois, gerardes filhos e filhas dos filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor seu Deus, para provocar sua ira, diz Deus, hoje tomo por testemunha contra vós o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual passado o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis todos destruídos. Meu irmão, não sou eu que estou falando, é a Bíblia Católica que diz, e esta palavra ela é atual como hoje. Aquele que não obedecer à palavra de Deus, aquele que não estiver com Deus, aquele que não obedecer o estatuto de Deus, aquele que não seguir a palavra de Deus, este vai perecer. O que está escrito na maldição é a maldição da fome. Fome significa falta de prosperidade. Você pode ter até o seu feijão, o teu arroz, o teu angu para comer, mas não é isto que Deus quer para você. Deus quer para você uma vida lauta, uma vida farta. Deus quer para você uma vida rica. Deus quer que teus filhos tenham escola. Deus quer que você more numa casa digna. Deus quer que você não passe nenhuma espécie de fome, nem fome de casa para morar, nem roupa para vestir, nem fome de comida. Deus não te quer vivendo vida de miséria e vida de pobreza. Deus não te quer doente, que a segunda praga é a praga da peste. A praga da peste é a praga da doença. Deus não te quer, meu filho, doente. Deus quer você forte, saudável, vivendo na terra longos anos, vivendo uma velhice robusta e ditosa, aos 100 anos com verdor e com ardor, e aos 100 anos como jovem, renovado como a força da águia. Isso é que Deus quer para você. Se você obedecer o estatuto dele. E Deus não quer que você morra pela violência. Deus não quer que você morra pela violência tanto dos homens como a violência da própria terra. E o que está acontecendo ultimamente? A terra está se revoltando contra o seu povo. Porque a própria natureza, está escrito no livro de João, a própria natureza estremece diante do pecado do homem. A própria natureza estremece diante do pecado do homem. E a natureza está se vingando do pecado do homem através de enchentes, através de deslizamento de terra, através de terremotos, através de
de geleiras que estão se derretendo, através do nível do mar que está subindo, através das estações que não tem mais nível, calor é chuva, no verão é frio, no frio é verão, ninguém mais entende a natureza que está revoltada contra nós aqui nessa terra, porque nós estamos pecando contra o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus ciumento. Está escrito aqui em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus ciumento. Meu irmão, você hoje pode escolher a sua vida. Você quer viver uma vida de proteção diante de um Deus que te ama, que te quer, um Deus que te procura, um Deus que te busca dia e noite para você ser salvo? Ou você quer viver a vida com o cão, com o Satanás, com o diabo, diante da desobediência às leis de Deus? E o diabo é tão sacana, tão safado, que ele coloca coisas que parecem boas na nossa frente, para tirar de nós o melhor. Quando se diz santo, quando se diz Maria, são coisas boas, evidentemente. Ninguém vai contestar a vida de um santo, ninguém vai contestar a vida de Maria, que são vidas de zelo, são vidas de dedicação a Deus. Mas o diabo põe aí um negócio que não existe, põe um poder neste santo, põe um poder que esta Maria não tem. Para que ele põe isso? Para enganar o nosso povo. E o pior é que ele encontra nesta terra os seus servos, ou seja, os seus escravos, ou seja, aqueles que promulgam coisas erradas, aqueles que declaram santos a quem eles não podem declarar, aqueles que declaram que estão no céu, aqueles que estão dormindo ainda, porque a palavra de Deus diz que eles estão dormindo. Aí vem um papa mentiroso e diz que eles estão no céu. Mentiroso não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é a Bíblia, que diz: aquele que acrescenta alguma palavra à Bíblia é mentiroso. Está escrito isso na Bíblia, cara. E é maldito, está escrito na Bíblia. Não sou eu que digo. Eu, meu irmão, não xingo ninguém. Eu, meu irmão, não falo nenhuma palavra de impropério contra ninguém. Eu só ponho na minha boca a palavra que Deus põe aqui no livro dele. Deus diz: é maldito, sim, aquele que acrescenta alguma coisa na palavra de Deus. É amaldiçoado, sim, aquele que tira alguma coisa da palavra de Deus. E a Bíblia diz ainda, que aquele que modifica alguma coisa é mentiroso, porque Provérbios 30, versículos 5 e 6, é mentiroso aquele que modifica a palavra de Deus. E na palavra de Deus, meus irmãos, tem 273 vezes a condenação da idolatria. Repito, na palavra de Deus tem 273 vezes a condenação à idolatria. Escolha, meu irmão, que Deus te ajude a escolher ser filho de Deus através do Senhor Jesus hoje ainda, deixando de ser filho do cão, filho do diabo, filho de Satanás. Que Deus te abençoe. Assim seja. Amém.